Hello guys, how are you? Você sabia que é possível praticar inglês com menos de 5 minutos por dia? Eu sou Letícia Campos, especialista em ensino de língua inglesa, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre giving advice, dando conselho. Vamos aprender a dar conselhos em inglês? Nós vamos utilizar o verbo should, tá? O should também é um modal verb. Lembra do can? Lembra do could? O should também é um modal verb. E assim, como o can e o could, com o should você não precisa colocar S se for terceira pessoa e você não precisa acrescentar aquele pedacinho to se estiver entre dois verbos. Exemplo, you should study. You should study. She should study. Então, não tem S e não tem aquele pedacinho to. Combinado? Então, vamos lá. Esse should, ele quer dizer, se a gente fosse traduzir para o português, ele seria mais ou menos assim, deveria. Mas é para você dar um conselho, ok? Não é uma obrigação. Depois a gente vai falar de como como seria uma obrigação, ok? Então, por enquanto, é só um conselho. Então, ó, you should study more. Você deveria estudar mais. You should clean your room. Você deveria limpar o seu quarto. Então, esse should serve para dar um conselho. Se você quiser dar conselho sobre qualquer área da vida para alguém, você pode utilizar esse verbo, o should. E se você quiser colocar na forma negativa, basta você acrescentar o not. Should not. Ou shouldn't. You shouldn't do this. You shouldn't go out. You shouldn't work until late. Então, você não deveria. E se eu quiser perguntar se eu devo fazer alguma coisa, ou se ele ou ela deve fazer alguma coisa, basta colocar esse should no começo da frase. Should I go out now? Should I go to the gym? Should I study more? Então, sempre coloca o should na frente, ok? Uma outra palavrinha aí, um outro verbo que você pode utilizar para pedir conselho, para falar de conselhos, né? Ou pedir ou dar conselhos, é o ought to. O ought to, ele é bem mais formal do que o should. Essa é a diferença deles, tá? E que ele já tem o pedacinho to. Então, quando você fala, por exemplo, you ought to study more, você vai colocar esse to. Mas esse to, ele já vem acompanhando o ought. Então, vai ser you ought to study more. Lembrando que esse to não é do pedacinho do verbo study, mas sim faz parte do ought, tá? Então, quando você quiser falar, dar um conselho de uma maneira bem mais formal, bem mais polite, você pode usar o ought to. Mas se não for algo tão polite assim, você pode utilizar o should para dar conselhos. Ok, guys? E aí, gostaram? Me conta aqui. See you soon!